Meus amigos, paz do Senhor, com muita alegria que eu venho para mais uma aula do nosso curso básico em teologia da EETAD. Estamos estudando a matéria Livros Poéticos, Princípios de Viver e Louvor. Estamos estudando os 5 livros poéticos da Bíblia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Nas aulas passadas, eu fiz um plano de fundo sobre os livros poéticos, fazendo assim uma introdução de cada livro, para que nós pudéssemos nos situar na matéria, na história, no curso da nossa história aqui. Depois nós entramos no primeiro livro poético, que é o livro de Jó. Nós trabalhamos todo o plano de fundo, o que aconteceu com Jó, de onde ele era. Enfim, nós tratamos da história do personagem Jó. Descobrimos que Jó, ele era um árabe, a história dele se dá no período patriarcal. Mas hoje eu gostaria de trabalhar com vocês de uma forma diferente do livro. Até então, nós trabalhamos sobre o personagem Jó. Nós chegamos até o estado calamitoso em que ele se encontrava. Agora, daqui para frente, eu quero trabalhar com o livro, a mensagem do livro. Uma coisa que nós não podemos esquecer nunca. Dos nossos livros da Bíblia, por mais que a gente tente extrair conhecimento bíblico do ocorrido, a gente, principalmente os estudantes da Palavra de Deus, os que estudam o curso de teologia, os irmãos que pregam, que querem absorver o melhor da mensagem, a gente cava um pouco as informações. Isso é especial, é importante, é certo fazer. Nós fazemos aquilo que é chamado de exegese, para poder saber a exatidão do que ocorreu. Mas nós nunca podemos esquecer de uma coisa. Por mais que nós venhamos estudar os pormenores do livro, os acontecimentos, as informações, mas nunca podemos esquecer que a palavra de Deus é a mensagem de Deus para nós. A mensagem de Deus para nós deve ser extraída por nós de uma forma assim bem peculiar a cada um de nós. Preste muita atenção, irmãos. Por mais que estamos estudando a teologia, a palavra de Deus, nós não podemos ficar apenas atentos, ficarmos apenas na situação do conhecimento do que houve. É necessário extrairmos o que Deus tem de transmitir como mensagem para nós. A mensagem bíblica é muito importante para nós. Às vezes, nós como pregadores, estamos tão preocupados em cavar a informação para trazer a igreja para pregar, que esquecemos da mensagem que Deus tem para nós. Eu, particularmente, irmão William, tenho um princípio comigo, que antes de eu ministrar a palavra, que eu vou trazer aos irmãos para que possam ouvir, essa palavra tem que ser primeiro extraída por mim. Às vezes pergunta-se, diz assim: Pastor William, você vive 100% do que você prega? Ninguém vive 100% do que prega. O que acontece é que essa palavra fala no nosso coração para que nós possamos praticar e assim também podemos aplicar à vida dos outros. Então preste muita atenção aos irmãos que são seminaristas. Muitos de vocês já são obreiros, tem caso de irmãos, pastores que estão cursando esse curso de teologia, futuros pastores, ou são obreiros, ou serão futuros obreiros. Nunca se esqueçam desse princípio. Eu estou aprendendo a palavra de Deus, mas primeiro para mim, para aplicar na minha vida. Uma vez aplicando na minha vida, se torna muito mais fácil para trazer essa experiência para o outro, para trazer a mensagem de Deus para outra pessoa. Então hoje, a aula de hoje, eu quero me ater à mensagem do livro de Jó. Eu vou abrir aqui um slide, vai ficar um pouquinho escurinho, por causa da luminosidade do projetor, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o livro de Jó. O texto-chave do livro de Jó, está no capítulo 42, verso 1 e 2, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu estou próximo à avenida, atrás de mim aqui é o centro de morar, está um barulho terrível, mas espero que vocês possam extrair melhor da aula de hoje, tá bom? Então, o versículo-chave, o texto-chave, é o texto mais importante, porque é dali que nós podemos extrair toda a mensagem. Vamos observar que a palavra-chave também, a palavra importante do texto para que nós possamos extrair a mensagem, é soberania. Lembra que eu disse a vocês na aula passada? O livro de Jó se atém da seguinte forma: os 2 primeiros capítulos vêm narrando
o ocorrido do que houve com Jó, como se deu a sua aprovação, as percas dos seus bens, dos seus filhos e da sua saúde, os amigos dele se aproximando aonde ele estava. Depois, do capítulo 3 em diante, vocês vão observar o desenvolvimento de uma conversa de Jó com os seus amigos, né? No total, são os 3 primeiros amigos, depois um 4º amigo quase no término do livro. Depois desses 4 amigos e Jó falando, vem a voz de Deus. Deus vai falar, Deus vai trazer respostas do que eu disse a vocês em aulas passadas. São respostas retóricas, onde Deus, quando responde para Jó, não é respondendo assim: Jó, você está passando por isso, porque aconteceu isso, isso, isso. Essa não é a resposta de Deus. Deus, quando trabalha com Jó, é da seguinte forma: Jó, onde estava tu quando eu formei a terra? Onde eu criei os luzeiros? Onde eu criei a lua? Veja que Deus está fazendo perguntas para Jó, mostrando a sua soberania como Deus, e aí Jó chega à seguinte conclusão: Deus é soberano, tudo está no controle das mãos de Deus. Quando Deus traz a sua resposta para Jó, essas respostas retóricas, questionando a Jó em algumas coisas, não é que Deus estava brigando com Jó, mas Deus coloca Jó no seu devido lugar, dizendo: Jó, eu sou o Criador, tudo está no controle das minhas mãos. Então, o ponto-chave desse livro é a soberania de Deus. Observa que todos os amigos querem trazer uma resposta do ocorrido de Jó. Veja que os amigos, no decorrer das suas conversas, querem trazer ideias falsas, dizendo assim: Jó, você está nessa situação porque você está em pecado. Pode observar que as ideias principais dos amigos de Jó era trazer isso para Jó. Porém, a resposta correta veio dos lábios do Senhor, quando Deus disse a Jó o seguinte: Jó, não tem um porquê me questionar porque você está nessa situação. Tudo está no controle das minhas mãos. Jó, então, ele passa a reconhecer a Deus, ele vê a sua pequenez e chega à conclusão que Deus é soberano e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó entende que tudo estava no controle de Deus e a própria vida de Jó estava nas mãos de Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, todas as vezes que nós temos um relacionamento com Deus, nós olhamos para nós mesmos e vemos as condições em que nós estamos. Por exemplo, lembra quando o profeta Isaías teve a visão do sceptro de Deus, onde tinha querubins que dizia para Deus: Santo, Santo, Santo? Quando ele viu quem era Deus ali através daquela visão, ele olha para si mesmo e vê que ele, por si só, é um homem pecador, um homem de lábios impuros. Então, todas as vezes que nós, como homens pecadores, temos uma experiência da presença de Deus, nós reconhecemos quem somos, nos esvaziamos de nós mesmos e logo nos prostramos perante Deus. Quanto eu, ou você que está ouvindo essa aula, quando nós estamos na presença de Deus em oração, por exemplo, depois de um bom período de oração, em jejum, pode observar que nós temos um sentimento tanto de pequenez perante Deus, por Deus ser tão santo, tão poderoso, e quanto mais nos relacionarmos com Ele, mais nós vamos reconhecer a sua grandeza, reconhecemos quem Ele é. Então, fechei parênteses. Outro ponto do livro de Jó é a data e quem foi o autor. Queridos, os irmãos que estão aí com a matéria da idade, quando vocês se depararem com o teste, logo na primeira questão, se não falha a memória, o nosso irmão que elaborou a prova vai fazer a pergunta dizendo quem foi que escreveu o livro de Jó. E a resposta na prova seria Eliú, porque também está no livro. Mas preste muita atenção, como eu disse a vocês em aulas passadas, esse livro foi escrito num tempo remoto, ou seja, há muitos anos atrás. Nós, na verdade, não temos certeza de quem escreveu o livro. A maioria dos eruditos chegam à conclusão que o autor do livro poderia ser Eliú, né? Como diz aqui, acredita-se que Eliú pode ter escrevido o livro, mas também não descarta a possibilidade de ter sido Moisés o escritor. Veja que nós acreditamos que o livro de Jó foi escrito no período patriarcal, no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse período, até então, não tinha se estabelecido a lei. Podem notar que um ocorrido muito importante acontece, é quando Jó vai fazer sacrifícios a Deus, porque seus filhos se reuniam periodicamente para comer banquetes, para festejar na casa dos seus irmãos. Jó, muito preocupado que um dos seus filhos viesse pecar contra Deus, então ao término desses encontros, Jó ia e oferecia a Deus um sacrifício. Preocupado que os filhos tivessem pecado contra Deus, então ele oferece sacrifício.
Se vocês olharem para a lei mosaica, quem oferece esses sacrifícios não é qualquer pessoa. São apenas os levitas, os sacerdotes, que poderiam oferecer esse tipo de sacrifício. Então acredita-se que se Jó estivesse vivido numa época depois da lei, ele com certeza ia seguir o rito da lei. E aqui vocês vão ver que é um tempo bem antes da lei, bem antes de toda a escrita do livro de Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, né? Muito bem. Nós vemos uma coisa interessante, que Jó viveu então no período dos patriarcas, seria mais ou menos no tempo de 1700 a.C. Quando eu coloco aqui para vocês uma coisa interessante, é para chamar a sua atenção. Vejamos uma coisa interessante. Aproximadamente, então, a data do livro foi escrita entre o ano 1700 antes de Jesus vir a este mundo. Então observe então que seria mais ou menos no período patriarcal. E essa história não se dá nas regiões da Palestina. Justamente nesse ocorrido da história de Jó, a Palestina ainda não tinha sido ocupada pelos judeus, né? Então ainda não era a terra de Israel em suma. A localização exata de onde era a terra de Uz, como é apresentada no livro, é incerta, mas nós chegamos à conclusão que foi mais ou menos ali próximo à antiga Babilônia, né? Babel, onde tudo começou na história universal. Observe então que a história de Jó não é uma história judaica, não é uma história de origem abraâmica, mas é uma história da região da Arábia. Muito bem. A sabedoria é destacada no livro de Jó. É justamente nesse livro que se apresenta a sabedoria para aqueles que sofrem, ou seja, a sabedoria nas provações. O livro descreve o sofrimento do justo. Deus é sábio e supremo. Tem hora que às vezes passamos por sofrimentos que nós não entendemos. Uma coisa que nós temos que aprender como seres humanos, irmãos, é que vivemos um mundo incerto, onde tem natureza, onde tem seres humanos. E como eu disse a vocês em aulas passadas, que a maioria dos nossos problemas às vezes tem a ver com o outro, com o nosso amigo, com algum familiar nosso. E observa que o sofrimento, de um modo geral, ele não é tão ruim quanto se pensa. Existem sofrimento por causa de algumas mudanças que nós sofremos. Então nós sofremos por causa das mudanças, né? E também observa que existe sofrimento que é punitivo de algo de errado que nós fazemos, mas também existem determinados sofrimentos que não é só punitivo de algo de errado, mas também é para nós se precaver, para que nós devemos tomar alguns cuidados. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele disse que tinha um espinho na carne, ele fala que um adepto de Satanás o esbofeteou. Note que, quando ele fala que tem aquele espinho, era para que ele não se vangloriasse das visões e revelações que tinha do Senhor. Então observa que o espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha, era para que Paulo não se vangloriasse, não se achasse que era alguma coisa. Observa que todas as vezes que Deus o usava, que Deus mostrava alguma coisa, ele poderia até dizer que eu sou um gigante na fé, mas de vez em quando doía. Há quem diga que o espinho da carne de Paulo, desculpa que nós estamos aqui o assunto com Jó, que eu fiquei com Jó, mas vamos lá. O espinho na carne de Paulo seria o de ordem na questão ocular, de uma dificuldade visual. Então eu também até acredito que seja isso, porque ele chega a escrever uma das suas epístolas e ele diz assim: eu sei que vocês por mim, se possível for, me daria até os olhos. E observa que Paulo, ele escreve as suas cartas, mas não escreve de próprio punho, com exceção de um trechinho na carta de Filemão. As demais cartas são escritas por outras pessoas e Paulo apenas as ditava. Então quando ele diz assim, que tem um sofrimento, na qual ele diz que foi um adepto de Satanás que o esbofeteou, nós entendemos que o esbofeteio se dá no rosto. Então ele sofria de algo que era para ele não se vangloriar. Então observa que nesse ponto do apóstolo Paulo, o sofrimento era preventivo para que para que Paulo não se vangloriasse, tá bom? Perdoe de eu trocar Jó com Paulo, tá bom? Vamos seguir aqui em frente. O propósito de se escrever o livro de Jó. Propósito. Jó é o primeiro dos chamados livros poéticos, ou seja, livro de sabedoria. Os demais são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Trata-se de um poema histórico que narra fatos. Então observa que
o livro de Jó não é apenas algo alegórico, como algumas pessoas acreditam. Veja que no livro de Ezequiel, capítulo 14, versos 14 e 20, o profeta vai fazer alusão ao livro de Jó, não só ao livro de Jó, à história de Jó, e também Tiago, no capítulo 5, verso 11, ele fala assim: ouviste a história de Jó, a aprovação de Jó e o fim que Deus lhe deu? Então observa que se fosse algo alegórico, apenas fictício, algo que não fosse real, nem Ezequiel ia narrar o acontecimento de Jó, e nem muito menos Tiago também ia trazer por referência. Mas observe então que todos os dois autores, tanto Ezequiel como Tiago, vai fazer uma narrativa que Jó foi um ser real, realmente existiu, realmente a sua história aconteceu. Utilizando desses fatos, o Espírito Santo usa deste livro para responder uma pergunta-chave que todos nós fazemos. Qual é a pergunta? Por que sofrem os justos, se Deus é amor e tem todo o poder? Vejamos que, através do sofrimento, a exaltação de Jó, vemos que nós podemos aprender que Deus é soberano, faz o que quer, como quer, quando quer, e tudo se manifesta em sua santíssima glória. Ele é merecedor de ser honrado e adorado em tudo e por tudo que faz. Observa que nas atitudes de Jó aconteceu isso. Quando Jó recebe as notícias dos acontecimentos, da provação, quando veio a enfermidade, Jó se prostra e adora. Ele não questiona, ele não blasfema, não reclama, ele adora a Deus. Com a adoração, ele estava, na verdade, através das suas ações, através dos seus atos, Jó estava pregando, gritando, proclamando que tudo estava no controle das mãos de Deus. Que o que aconteceu ali, tudo estava nas mãos de Deus. Por isso que a palavra-chave também do livro de Jó é a palavra soberania, né? Falando então lá da terra de Uz, onde ficava Uz, onde Jó vivia, era na fronteira entre a Palestina e a Arábia. De acordo com Lamentações 4:21, essa terra ficava próxima a Edom, a sudoeste do Mar Morto, que é o norte da Arábia, perto também de Midian, onde Moisés viveu durante 40 anos. Jó era um personagem real, a sua história é uma história real. Vejamos um mapa aqui, Edom ficava um pouquinho mais abaixo do que seria Israel, né? Os edomitas, como vocês sabem, eram descendentes de Esaú, eles ocupam esse espaço então da terra. Tudo leva a crer que Uz, olha lá, está um pouquinho distante aí da tela de vocês, mas ficava abaixo, por que não dizer a sudoeste do Rio Jordão, tá? Muito próximo a Babel, antiga Babel, que depois se tornou a capital da Babilônia, né? Então observa que a história de Jó se dá, então, bem próximo àquelas terras bíblicas, na região da Arábia. Muito bem. Jó e o seu tempo. Terminando o seu período de sofrimento, Jó viveu mais 140 anos. É provável que, ao todo, Jó tenha vivido cerca de 200 anos, que era comum naquela época patriarcal. O próprio Abraão viveu 175 anos. A riqueza de Jó era avaliada em função do gado que possuía, e não em função do ouro ou prata. Essa também é uma característica do período dos patriarcas. Jó, à semelhança dos patriarcas, era o sacerdote da sua família, oferecendo sacrifício em favor dos seus. Não há em todo o livro qualquer referência real ao êxodo, à lei ou ao tabernáculo, que isso até então não tinha ocorrido na época de Jó. O nome Shaddai, o Todo-Poderoso, característico desse período, é usado 31 vezes nesse livro, ao passo que só aparece 17 vezes em outros livros do Antigo Testamento. Então observa aqui, o Todo-Poderoso, o Shaddai, né? O texto-chave, a importância então de demonstrar Deus estando no controle de todas as coisas. Por isso nós podemos aprender que a resposta de Deus no livro de Jó para nós que sofremos é que não temos que questionar a Deus em nada, pois somos os seus servos, entregamos a nossa vida ao Senhor
e todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito plenamente que nesse mundo que vivemos é apenas um aprendizado de um estágio que será eterno nos céus. Eu sempre falo que se nós não soubermos lidarmos aqui neste mundo com as circunstâncias das mais difíceis e diversas, como é que nós vamos saber lidar no céu? Observa então que quando nosso Senhor Jesus vem a esse mundo, Ele traz ensinamentos para nós aqui na terra. Você sabe que o ensinamento ápice do cristão está em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Todo o código de conduta para o cristão, se fosse resumir todos os ensinamentos para nós, está ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. E se nós formos honestos na leitura desses textos, vocês vão observar que o nosso Senhor Jesus trabalha da seguinte forma: nós temos que saber lidar aqui na terra. Às vezes a gente quer jogar tudo para o andar de cima. Tudo a gente resolve, opa, vamos orar, opa, joga para as mãos de Deus. Mas ali, vocês sendo honestos na leitura, vocês vão observar que o nosso Senhor Jesus trabalha com o comportamento do homem aqui na terra. Porque se nós soubermos lidar com as circunstâncias aqui na terra, nós estaremos preparados para entrar no reino de Deus. Ok? Vamos continuar. O drama do livro. O drama do livro se desenvolve da seguinte maneira: há um debate nas regiões celestes entre Deus e Satanás, e 3 ciclos de debates entre Jó e seus amigos aqui na terra. A palavra final então vem da parte de Deus, e Jó reconhece a soberania de Deus em sua vida e recebe a sua recompensa. O drama do sofrimento é central no livro. Então podemos observar aqui algo interessante. O resumo do livro é a soberania de Deus, de nós entendermos que nós não somos donos da nossa própria vida. Paulo escrevera uma das suas epístolas, ele fala assim: sois de vós mesmos? Então observe, irmão, que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, nós temos que entender que existe um Deus que está com uma caneta escrevendo a nossa história e ainda não pôs um ponto final. Há luta, há tribulações, há dificuldades, mas o ponto final só virá quando nós tivermos triunfo, tivermos vitória. E essa vitória não é só aqui no mundo, não é só aqui na terra, porque aqui na terra é assim, é entre lutas e vitórias, entre lutas e vitórias. A gente vence uma luta, vem vitória, daqui a pouco vem outra luta, e assim sucessivamente. Mas na glória, com o Senhor, ali será o ápice da nossa vitória, onde reinaremos com Cristo eternamente. Entendamos então algo, irmãos, aqui na terra, enquanto passarmos por sofrimentos e provações, nunca deixe falhar isso no seu coração. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você está passando, glorifique a Deus em meio às suas lutas, porque nada mais é do que Deus te aperfeiçoando. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, diz a palavra de Deus. Discursos. As diversas defesas proferidas por Jó são bem mais longas que as acusações proferidas por seus amigos. Vão observar que quando começa ali no capítulo 3 de Jó, a fala de Jó é bem longa. Ele, não é que ele está reclamando, mas ele está de certa forma falando, colocando para fora alguns pormenores, como por exemplo: se eu não tivesse nascido, se aquela noite em que foi dito, foi concebido o menino, ela não existisse. Se não tivesse acontecido, então eu não estava aqui nesse sofrimento. Porém, ele não estava blasfemando. Você sabe que existe um momento na vida da gente, irmãos, que a gente quer colocar para fora o que nós sentimos? Não é errado, não é pecado. Tem hora que se a gente não pôr para fora, a gente vai explodir. Infelizmente, não é para qualquer um que nós podemos abrir o nosso coração para falar o que nós sentimos. Porque existem pessoas que batem nas nossas costas dizendo ser nossos amigos. Mas na realidade, muitas delas são pessoas falsas. Mas com isso, existem sim bons amigos que nós podemos contar. Alguns dos nossos pastores. E se você de repente não conseguir contar para ninguém aqui na terra, te dou uma dica: dobre o seu joelho, abra o seu coração a Deus, fala para Deus o que você está sentindo. Não existe melhor confidente do que o próprio Deus. Abra o teu coração, tenta rasgar, colocar tudo o que você sente nas mãos de Deus. Você sabe que existem situações na minha vida que tem hora que eu pego uma cadeira e convido Jesus e digo assim: Senhor, sente-se aqui por gentileza. E eu deixo ali como Deus estivesse sentado. Eu acredito que ele se senta, para mim, não, por fé. E dali, irmãos,
eu levo o meu pensamento a Deus, como se Ele estivesse ali bem pertinho de mim, e rasgo o meu coração. Me sinto muito melhor quando abro o meu coração para Deus. Essa salinha aqui para mim é maravilhosa, porque além de eu poder bolar aqui um estúdio, é o lugar onde eu posso estudar, onde também eu posso buscar a Deus. Aqui a janela dá bem aqui para a lua. Então, se eu olhar para um lado, se a lua estiver numa posição, eu a vejo. Se estiver na outra, eu a vejo. E o pôr do sol dá para me ver aqui. Tenho esse privilégio de olhar todas as vezes que eu para essa janela. Então, observa que aqui, às vezes, na madrugada, pela misericórdia de Deus, eu olho da minha janela e consigo olhar para os céus. Ali, meu pensamento vai a Deus e esse coraçãozinho aqui é rasgado na presença de Deus para falar o que sinto. Esses dias eu estava um desespero tão grande, nessa semana mesmo, que na madrugada eu curvei meus joelhos no chão e conversei com o Senhor. Pude dormir em paz, pude ter vitória no dia seguinte. Foi uma vitória tão grande que agora não posso contar para vocês, que o tempo não permite, mas eu falo para vocês, não existe coisa melhor do que abrirmos o nosso coração para falarmos com Deus. Mas voltando ao assunto, olhando para Jó. Jó começa então falando, abrindo o seu coração. E os amigos também vão argumentar alguma coisa para tentar responder a Jó por que ele estava passando por aquele momento, por aquela circunstância. Observa que o último discurso vai do capítulo 27 ao 31. Só então que fala o jovem Eliú, no capítulo 32 até o 37. O amigo mais jovem, que aliás tinha a perspectiva mais clara da verdade do que estava ocorrendo, Eliú diz a Jó que se humilha, pois Deus está trabalhando na sua vida. Só Eliú não é confrontando, ele fala algo que não é confrontando a Jó. Ele diz uma coisa interessante: Jó, se humilha perante Deus, pois Ele está trabalhando na sua vida. Eis uma palavra de Deus para mim e para você. Em momentos de crise, de provação, dou uma dica, olha aqui, nossa lição diz para nós: humilhemos, pois, diante do Senhor. Humilhamos na presença de Deus, porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Vamos fazer um mapeamento do livro de Jó. Em outras palavras, o esboço do livro de Jó. Logo no início, nós temos aqui o ataque contra um personagem, contra uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que é, de certa forma, um testemunho vivo para Deus, através da sua vida. Então vemos que, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, verso 10, nós vamos ver o ataque de Satanás contra Jó. Vejamos que, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 31 a 40, olha só, que a maior parte do livro, vai narrar aqui, entre o capítulo 2, verso 11, a 31, versículo 40, vai apresentar Jó e seus amigos. No capítulo 32 a 37, nós vamos encontrar aqui a resposta de Eliú. Como eu disse para vocês, é Eliú que vai dizer para Jó: Jó, adore e se prostre a Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. E agora, no capítulo 38 até o capítulo 42, versículo 6, é a resposta de Deus Jeová, do Senhor, para Jó. E por último, nós temos a conclusão. Observe então que no livro de vocês da tarde, apresenta os 2 primeiros capítulos como o prólogo. Temos o desenvolvimento, que é os chamados diálogos aqui dos amigos de Jó, e no final nós temos um epílogo, que é o fechamento do livro de Jó. Lições do livro de Jó. Aqui está a parte importante que eu disse a vocês nessa aula, que era para entender a mensagem do livro. Nós aprendemos que precisamos ter um conceito mais amplo e claro do ser de Deus. Dessa forma, aprendemos a confiar em sua bondade, poder e amor, também enquanto atravessamos o vale da sombra da morte. Disse Jó: no saí do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja também que Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, diz o seguinte: mesmo o homem mais reto e inimputável, ao conhecer de fato a santidade e grandiosidade de Deus, é obrigado a arrepender-se e abominar-se. Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava-se do mal. Veja isso no capítulo 1, verso 8. Queridos, no livro de Jó, não está aqui nos nossos slides, também não está na lição de vocês da tarde,
Mas no livro de Jó, capítulo 3, verso 25, Jó faz uma narrativa da seguinte forma: ora, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nós chegamos até a conclusão seguinte: Jó, por mais que era um homem temente a Deus, tinha recebido de Deus todos os seus bens, e ele cria que tudo vinha de Deus, mas ele tinha medo dessas perdas. Ele resume, ele abre o seu coração dizendo: olha, justamente o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Até então nós acreditamos que o livro dos Salmos não tinha sido compilado, ou seja, escrito. Mas lá no livro de Salmos, Salmo 91, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Jó não tinha a confiança que o salmista tinha. Então observa que ele tinha medo que viesse a acontecer isso na vida dele perder tudo que tinha. Então a gente acredita que aí até foi onde a brecha que ele acabou deixando entrar para que acontecesse tudo o que aconteceu na vida dele. Continuando aqui as lições do livro de Jó, apesar de os amigos de Jó terem chegado a conclusão errôneas em seu raciocínio e discurso, eles possuíam algumas qualidades muito preciosas, que a gente às vezes queremos censurar os amigos, mas esquecemos que tem boas qualidades esses amigos. De todos os conhecidos de Jó, foram os únicos a ir ficar com ele em seu terrível sofrimento. Também esses amigos demonstram empatia para com ele, permanecendo em silêncio durante 7 dias, contemplando o seu sofrimento. Muitas vezes a melhor coisa é ficar calado, em silêncio. Nossas palavras só pioram a situação. Eu disse a vocês em aulas passadas que no momento de dor a gente não temos palavras para falar para quem está sofrendo. Observa que a gente apenas podemos dar um abraço, apenas podemos ficar perto da pessoa, é o suficiente para poder trazer acalento, trazer ânimo àquela pessoa que está no momento de luto, no momento de dificuldade, no momento de provação. Tem hora que você sabe que se a gente falar, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando. O melhor caminho que nós encontramos quando vamos se deparar com uma pessoa que está ao sofrimento, que seja de luto, que seja de alguém que está numa UTI, ou uma mulher, um homem que está passando por um momento de separação, de divórcio, tudo isso. Tem hora que às vezes o importante não é falar, é o estar ao lado dessa pessoa que está em sofrimento. Assim aconteceu com os amigos de Jó. Vejam também que eram amigos de verdade. Confrontaram Jó face a face no que achavam que ele estava errado, sem ficar falando por trás. Então observa que esses amigos, eles confrontam Jó face a face, né? E que achavam que Jó tinha pecado, estava errado, queriam que Jó se arrependesse de alguma forma. Então não é que foi mal a conclusão que eles trouxeram de Jó, não era só de acusações que ele tinha. Na verdade eles queriam minimizar o sofrimento de Jó, dizendo: Jó, se arrepende, que de repente você está em pecado, e o único modo de você se restabelecer a sua saúde, a sua vida, seria se arrependendo dos seus males. Essa era uma conclusão que seus amigos tinham chegado, mas não era na verdade o fato correto que estava acontecendo com Jó. Sempre que passamos por um processo de sofrimento muito grande, corremos também o risco de ter a mesma atitude de Jó. Achar que Deus não está ouvindo a gente. Por que me escondes o rosto e me tens por inimigo? Jó diz. Achar que Deus não está nos castigando demais. Ah, Senhor, eu não mereço isso, né? Por que me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Veja capítulo 9, verso 17. Também nós podemos correr o risco de achar que Deus é injusto, pois dá prosperidade ao perverso. Veja que já dizia assim: pois como é, pois que vive os perversos, envelheceram e ainda se tornam mais poderosos? É como às vezes eu e você questionam e dizem assim: mas por que fulano que está debaixo do pecado, ele bebe, ele fuma, ele trai a mulher dele, ele tem prosperidade, e eu que sou um servo do Senhor, estou passando a penúria que eu estou enfrentando? Então nós não podemos aprender isso, ou seja, não podemos praticar isso, temos que aprender que jamais podemos questionar a Deus nesse sentido. Também será muito saudável relermos de quando em quando o capítulo 14 para meditarmos na brevidade da nossa vida aqui nesse mundo. Veja que a palavra de Deus diz assim, que a nossa vida é como um vapor de fumaça, né? Nós vivemos aqui de uma forma muito rápida. Então, nessa vida rápida que nós vivemos, a única coisa que nós levamos daqui são boas recordações e experiência de vida.
há uma alusão que um dia eu estava conversando com os amigos, eu disse, que seria assim, seria interessante se nós, seres humanos, nascêssemos já velho. Você já pensou? Penso que é uma loucura, mas preste muita atenção. Nós nascemos, estamos nos desenvolvendo, fazemos escolhas das principais das nossas vidas ainda imaturo, fazemos escolhas ainda quando nós somos adolescentes, somos jovens, escolhemos nossas profissões, escolhemos os nossos cônjuges, ainda sem experiência. Depois, no decorrer do curso da nossa história, a gente vai sofrendo, vai tendo decepções, frustrações, e a gente nos arrepende de tantas coisas que nós tomamos por decisão lá no passado sem experiência, e depois, quando já está velho, que com muitas experiências, com muito sofrimento carregado, com muitas ações que a vida veio nos mostrando, aí a gente traz a nós, às vezes, algum arrependimento. Então, se nós tivéssemos nascido já velho com experiência, pode ter certeza que a gente tomaríamos as decisões corretas e não as decisões que nós um dia tomamos. Mesmo que isso é meio que ilógico, que a vida se dá assim, começa quando criança e se desenvolve. Então, nós vamos chegar à conclusão, o seguinte: a vida em que vivemos é um aprendizado. Tudo que está acontecendo, até as nossas escolhas. Eu vou abrir um parênteses dentro desse assunto que eu estou tratando, que é muito espiritual, muito gostoso para nós podermos meditar. Você sabe que se não me falha a memória, eu sei que o sobrenome é Veríssimo, né? Eu esqueci o primeiro nome desse escritor. Ele, que é um romancista, ele conta uma história fictícia, que seria assim, de um homem que estava em uma lanchonete. E quando ele estava na lanchonete, ele se depara com várias mesas, onde tem várias pessoas sentadas. E o interessante é que em cada mesa que está sentado, é o próprio eu dele que está sentado nas mesas. Então, em cada mesa daquela lanchonete, estava ele ali como se ele fosse um jogador, né? Então ele chega próximo dele e fala: rapaz, quem é você? Ah, eu sou você. Lembra que vocês tinham se inscrito lá na escolinha de futebol e aí você desistiu, você cancelou? Mas eu aqui sou a sua versão, se você tivesse levado isso até o fim. Só que no decorrer da conversa, ele vai ver que ele, como jogador, se tornou um snob, um cara chato, um cara, mesmo rico, estava metido a besta. E aí ele olhou então e falou assim: puxa, ainda bem que eu não aceitei isso, não ia me tornar isso aí que está à minha frente agora. Aí depois ele muda de mesa e se depara com uma outra versão dele. E aí, quem é você? Ah, eu sou você, se tivesse casado com a Dorolice, aquela jovem lá que você se arrepende de você não ter casado com ela. E aí, conversando com essa versão dele, casada com a Dorolice, aí ele vai ver que ele se tornou uma pessoa carrancuda, uma pessoa infeliz, porque brigava muito com a Dorolice. E ele chegou então à conclusão que ele fez bem em não ter tomado aquela decisão de ter casado com a Dorolice, porque a versão dele seria uma versão muito triste, muito angustiante. E aí observe uma coisa, ele chega à conclusão: puxa vida, ainda bem que eu não casei, senão olha como é que eu ia ser. E aí depois ele se depara com uma outra mesa, e lá está uma outra versão dele mesmo. E aí ele pergunta: e aí, quem é você? Ah, eu sou você se tivesse acertado o número da Mega Sena. Eu sou uma pessoa muito rica. E no decorrer da conversa, ele começa a olhar para a versão dele ganhando na Mega Sena. Ele se depara com um homem rico, snob, insuportável. E aí então ele olha para o ser dele mesmo e ele fala assim: puxa vida, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Então eu queria falar uma palavra de Deus para você dentro desta aula, para a sua edificação espiritual. Às vezes você olha para o teu passado, fica olhando para os retrovisores e chega a algumas conclusões da seguinte forma: por que eu tomei tal decisão? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei? Queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E as experiências de vida que você está tendo, que você teve, na verdade, eu dou uma dica para você: nada mais, nada menos é a sua formação. Deus estava moldando a sua vida, Deus estava moldando o seu caráter, e você é a melhor versão de você mesmo. Por isso, quebra os seus retrovisores, as decisões que você tomou no passado, coisas que você fez, que você sabe que é errado. Eu dou uma dica para você: o que é de errado, o que é pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você é limpo. Então importa é o seu presente. É como você está conduzindo a sua vida daqui para frente. Não dá para desfazer aquilo que já foi feito. Tem coisa que quanto mais mexe, pior fica. Então por isso a palavra de Deus ao seu coração nesta aula.
Olha Deus falando com você. Você é a melhor versão de você mesmo. Vamos continuar nossa aula? Vamos lá. A cristologia, apresentar Jesus dentro do livro de Jó. Você já ouviu dizer que a Bíblia Sagrada nada mais é Cristo sendo revelado no livro inteiro? Observa que o autor da Bíblia é Deus. O real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Mas o tema, o assunto da Bíblia é Jesus Cristo. Então, do Gênesis ao Apocalipse, vocês vão ver Jesus. Não dá para mim relatar todos os livros, porque o tempo não permite. Mas vamos lá. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Então, observa que em todos os livros da Bíblia, vocês vão encontrar Jesus. Todas as vezes vocês vão ver ali um fundo da pessoa de Jesus sendo revelado em cada livro da Bíblia. E então, Jesus no livro de Jó. O livro levanta questões que só se encontram respostas completas e satisfatórias na pessoa de Jesus Cristo. Jó demonstra a sua necessidade de um mediador. Veja o capítulo 9, verso 33, que ele diz assim: não há entre nós arbítrio que ponha a mão sobre nós ambos. Também coloca a questão de que Deus não podia sentir a vida do ponto de vista de um ser humano. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como homem? Isso tudo realiza-se em Jesus, o mediador. Veja em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz assim: porque só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então vamos observar que por mais que Jó ele tem ali os relatos dos seus amigos, tentando trazer para ele respostas, dizendo que talvez ele tivesse em pecado, por isso que estavam naquela situação. Quando o quarto amigo de Jó, que é Eliú, mais novo, vai falar para Jó que na verdade era o plano de Deus, estava trabalhando na vida dele, e o próprio Deus também traz respostas para Jó. As respostas são retóricas, como eu disse a vocês. Jó ele compreende a soberania de Deus, mas as respostas de todas as indagações do homem está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo divino, ele é a palavra de Deus encarnada em nossas vidas. Nós aprendemos também uma coisa interessante: o grande servo sofredor. Veja que Cristo é o grande sofredor. Cristo sofreu na cruz, morreu, enquanto estava aqui nessa vida, padeceu por necessidades, fome quando ele jejuou. Então observa que quando vemos o sofrimento de Jó, não era o pingo daquilo que Jesus ia sofrer aqui na terra. Lembra que eu disse para vocês logo na primeira aula, lá naquela live que eu fiz para vocês no grupo, eu disse para vocês que Deus só tem um filho que nunca pecou, mas não tem nem filho que nunca sofreu. Todos os filhos de Deus passam por sofrimento. Como eu disse a vocês, sofrimento serve não só para punir, mas também para nos prevenir de alguma coisa. Então observe que os sofrimentos de Jó não só superam os sofrimentos de Cristo, ele conhece o sofrimento, varão de dores. Por outro lado, em Jó temos uma das mais lindas declarações de fé no Redentor que viria. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim levantará sobre a terra. Depois, revestindo o meu corpo e a minha pele, e em minha carne verei a Deus. A ressurreição de Cristo sendo contemplada por Jó. Podemos aprender algumas lições também no livro de Jó, monólogo, que é o que a forma de Jó está falando, os amigos de Jó falando, e também no fechamento. Estudamos nas lições anteriores o início do livro e os diálogos entre Jó e seus amigos, não é isso? Agora, mais duas pessoas falarão, que é o jovem mais novo, que é Eliú, e o Senhor Deus. Jó nada mais tem a falar, a não ser as respostas que tem para o Senhor. Os três amigos do patriarca também estão calados, julgando que para ele não há escape. Alguns comentaristas são da opinião que os capítulos em que Eliú fala foram um acréscimo posterior ao livro original. Acham que o monólogo desse jovem não contém nada de novo, o que ele somente concorda com ele faz Bildade e Zofar. Mas observamos, no entanto, que as palavras desse quarto conselheiro vão além disso, ainda que algumas das suas declarações harmonizam-se com o pensamento dos três conselheiros. A paciência de Jó
é recompensada no capítulo 38, quando Deus começa a falar. O patriarca agora começa a receber um pouco de consolação. Depois de muito tempo, podia finalmente respirar aliviado. Como veremos, quando Deus surge em cena, tudo muda. As coisas se transformam, a esperança se transforma em realidade e podemos perceber em que antes não entendíamos. Enfim, a voz de Deus traz paz, descanso e luz às situações mais penosas e circunstâncias adversas. No epílogo, quer dizer, no fechamento do livro de Jó, destaca-se o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. E veremos a restauração do patriarca e a bondade do Todo-Poderoso para com ele. Observaremos que o resultado da prova deste venerável ancião foi uma grande derrota para Satanás e também para a teologia baseada meramente no raciocínio humano. O resultado das provações vivenciadas pelo patriarca Jó é, sobretudo, uma grandiosa vitória para o reino de Deus, como veremos a seguir. Nós vemos aí, queridos, que dos livros que nós temos aqui, poéticos, o livro de Jó, ele é um livro que vai tratar da sabedoria em meio ao sofrimento. Observe que é nesse livro que nós podemos tirar as conclusões de que o sofrimento que nós enfrentamos aqui é a maneira que Deus tem para nos moldarmos na vida em que nós vivemos. Nós chegamos à conclusão que a mensagem do livro de Jó é para mostrar para mim e para você que as provações do dia a dia em que nós enfrentamos não é para que Deus venha nos matar, nos ferir, mas sim para trazer a nós esperança, que é a maneira de Deus trabalhar em nós, de Deus moldar em nós. Como na ilustração que eu contei para vocês do Veríssimo, né? O nome é Érico Veríssimo, tá isso? Se um dia vocês quiserem procurar essa história, vocês podem achar isso até na internet, no celular mesmo vocês podem encontrar, chama-se Bar Imaginário, de Érico Veríssimo. Então observe uma coisa, nós chegamos à conclusão nesta aula que a mensagem do livro de Jó é para mim e para você, dizendo que o sofrimento, as provações, as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, é Deus, na verdade, trabalhando em nossas vidas para nos moldar. Nunca esqueçamos, irmãos, que os lobos dos mares, nós não chamamos assim os marinheiros, aqueles que têm muita experiência de naus, de barcos, de embarcações, logo chamamos os capitões de lobos dos mares. São chamados assim porque eles enfrentaram grandes tempestades no mar. Quando nós chamamos os grandes atletas, são chamados grandes atletas porque venceram grandes provas. Quando nosso Senhor Jesus chama a mim, chama a você para seguirmos essa caminhada, Ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Então observa que nós em Cristo somos mais do que vencedores. E lá no livro do Apocalipse, quando João vai escrever as 7 cartas na região da Ásia, ao término de cada epístola, vocês vão observar que João diz o seguinte: ao que vencer, coloca ali 7 bem-aventuranças. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca. E o novo nome escrito: ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido. São 7 bem-aventuranças ao que vencer. Então observa que nós em Cristo, o apóstolo Paulo diz que somos mais do que vitoriosos. Por isso, não se surpreenda em cada provação. Eu dou uma dica: eu já passei por diversas provações e ainda passo por ela. E eu aprendi uma coisa: nas provas em que eu estou passando, consigo encontrar refúgio no labor da oração e através do louvor. Enquanto você está esperando, enquanto você está sofrendo, a dica que eu te dou é: louve a Deus, louve ao Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida. Logo nós voltamos para mais uma aula do nosso curso básico em teologia com a matéria Os Livros Poéticos.